As portas da pequena floricultura estavam sendo trancadas pela última vez, quando um homem misterioso surgiu com um cheque em mãos. Todos pararam. Quem era ele? E por que estava disposto a pagar uma fortuna por um lugar tão simples? Você acredita que alguém seria capaz de sacrificar milhões por amor? Deixe seu like e inscreva-se para acompanhar essa história até o fim. Você já fez algo impossível por alguém que ama? O aroma doce das rosas brancas pairava no ar matinal quando Helena ajustou delicadamente as últimas pétalas do arranjo que acabara de finalizar. Seus dedos, manchados de terra úmida e seiva verde, tremeram ligeiramente ao tocar o veludo macio das flores. Ela respirou fundo, sentindo o perfume familiar que a acalmava desde pequena, quando ajudava a avó no mesmo local onde agora lutava para sobreviver. A pequena floricultura parecia um oásis colorido em meio ao cinza do bairro operário. Girassóis dourados dançavam na brisa que entrava pela porta entreaberta, enquanto margaridas delicadas sussurravam segredos aos lírios brancos dispostos em baldes de zinco gastos pelo tempo. Helena limpou o suor da testa com as costas da mão, deixando uma pequena marca de terra que contrastava com sua pele clara e sardenta. "Bom dia, minha flor." A voz alegre da dona Carmen quebrou o silêncio. A vizinha idosa entrou cambaleando, apoiada em sua bengala de madeira desgastada. "Vim buscar minhas violetas para colocar na janela. O apartamento fica tão sem vida sem elas." Helena sorriu, sentindo o coração aquecer com a presença da senhora, que a tratava como filha desde que chegara ao bairro, órfã e sem perspectivas. "Separei as mais bonitas para a senhora, dona Carmen. Olha só como estão viçosas." Ela pegou um vaso pequeno, onde violetas roxas exibiam suas pétalas aveludadas como pequenos tesouros. O sino da porta tilintou novamente, e Helena ergueu os olhos para ver quem chegava. Seu coração deu um pequeno salto quando reconheceu a silhueta elegante que se aproximava. Era ele novamente. O homem misterioso que aparecia quase todos os dias, sempre impecavelmente vestido, sempre educado, sempre comprando flores caras, sem pechinchar. "Bom dia", disse ele, sua voz grave ecoando suavemente entre as plantas. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir aquele tom que parecia acariciar cada palavra. Ele vestia um terno azul marinho que realçava seus olhos escuros e seus cabelos negros estavam perfeitamente penteados, contrastando com suas próprias madeixas castanhas bagunçadas pelo trabalho. "Bom dia, senhor." Helena percebeu que nunca soubera seu nome, mesmo após semanas de encontros diários. Ele sempre pagava em dinheiro e nunca deixava cartão ou informações pessoais. "Apenas um cliente regular", ele respondeu com um sorriso enigmático que fez o estômago dela dar uma pequena cambalhota. "Gostaria de levar rosas vermelhas hoje, as mais bonitas que tiver." Helena assentiu, caminhando até onde estavam dispostas suas rosas mais perfeitas. Ela podia sentir os olhos dele seguindo cada um de seus movimentos, uma sensação que a deixava simultaneamente nervosa e inexplicavelmente aquecida. Suas mãos trabalharam automaticamente, selecionando as flores mais vibrantes, mas sua mente estava completamente focada na presença masculina que preenchia todo o pequeno espaço. "Para alguém especial?" perguntou ela, tentando soar casual enquanto envolvia as rosas em papel crepom delicado. A pergunta escapou antes que pudesse se controlar, e ela sentiu as bochechas corarem violentamente. Ele ficou em silêncio por um momento, e Helena ousou olhar em seus olhos. Havia algo ali, uma intensidade que a fez segurar a respiração. "Muito especial", ele murmurou finalmente, sua voz tão baixa que ela precisou se inclinar ligeiramente para ouvir. "Alguém que nem imagina o quanto significa para mim."
O coração de Helena disparou, mas ela forçou-se a manter a composição profissional. Ela deve ser uma pessoa de muita sorte, comentou, amarrando uma fita vermelha ao redor do buquê. Seus dedos roçaram nos dele quando entregou as flores e ela sentiu uma corrente elétrica percorrer todo o seu corpo. Na verdade, ele disse, pegando as rosas com cuidado excessivo, acho que sou eu o sortudo por poder vê-la. Digo, por poder comprar flores tão belas todos os dias. Ele corou levemente, e Helena percebeu que havia algo mais por trás daquelas palavras cuidadosamente escolhidas. Dona Carmen, que observava tudo com interesse descarado, pigarreou alto. Que homem elegante você tem como cliente, Helena. E que generoso! Não é todo dia que vemos alguém comprando flores tão caras com tanta frequência. Helena sentiu-se mortificada pela interferência da vizinha, mas o homem apenas sorriu gentilmente. As flores da Helena valem cada centavo, ele disse, seus olhos nunca deixando o rosto dela. Na verdade, elas são as mais bonitas da cidade. O senhor é muito gentil, Helena murmurou, baixando os olhos. Ela podia sentir o calor irradiando dele. O aroma sutil de seu perfume masculino, misturando-se com o perfume das flores, criando uma combinação intoxicante que a deixava levemente tonta. Ele pagou pelas rosas, como sempre deixando uma gorjeta generosa, que Helena tentava recusar, mas ele insistia em dar. Até amanhã, disse ele, dirigindo-se à porta. Helena observou sua figura desaparecer na calçada, caminhando com passos decididos em direção a um carro preto e luxuoso estacionado discretamente na esquina. Esse homem está perdidamente apaixonado por você, minha querida, Dona Carmen declarou assim que ele saiu de vista. Qualquer cega conseguiria ver pelos olhos dele. Não seja ridícula, Dona Carmen, Helena protestou, mas seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que a vizinha podia ouvi-lo. Ele é apenas um cliente educado. Provavelmente nem mora neste bairro. Justamente, exclamou a senhora idosa, batendo a bengala no chão de concreto rachado. Um homem com aquela pinta, aquele carro, aquelas roupas caras, o que ele estaria fazendo comprando flores numa lojinha simples como a sua todos os dias? Helena, minha filha, abra os olhos. Helena fingiu estar ocupada reorganizando os vasos, mas as palavras de Dona Carmen ecoavam em sua mente. Era verdade que aquele homem parecia completamente fora de lugar no bairro humilde onde ela vivia. Suas roupas custavam provavelmente mais do que ela ganhava em meses, e ainda assim ele vinha ali diariamente, sempre educado, sempre generoso, sempre olhando para ela como se... Como se o quê? Ela murmurou para si mesma, balançando a cabeça. Era ridículo imaginar que um homem como aquele pudesse ter interesse em uma florista simples como ela. Ele provavelmente tinha uma namorada rica e sofisticada, esperando por aquelas rosas em algum apartamento luxuoso do centro da cidade. O resto da manhã passou rapidamente, com clientes regulares entrando e saindo. Dona Maria comprou crisântemos para levar ao cemitério. O jovem João escolheu margaridas para sua namorada e várias donas de casa passaram para comprar flores para decorar suas mesas. Helena atendia a todos com seu sorriso caloroso habitual, mas sua mente continuava voltando para aqueles olhos escuros e para a maneira como sua voz havia tremido ligeiramente quando falara sobre alguém especial. Ao meio-dia, quando o sol estava mais forte e as flores precisavam ser borrifadas novamente, Helena pegou o regador e começou a cuidar de suas plantas com o carinho de quem cuida de filhos. Água fria respingava em suas mãos, trazendo alívio para o calor que começava a intensificar-se. Ela cantarolava baixinho uma melodia que a avó costumava cantar enquanto trabalhava, sentindo-se conectada com as gerações de mulheres que haviam cuidado daquele pequeno pedaço de terra florido. Foi então que ouviu vozes alteradas vindas da rua.
Helena ergueu a cabeça e viu um homem corpulento, vestindo terno barato e gravata desalinhada, gesticulando agressivamente enquanto falava ao celular. Ele caminhava em direção à floricultura com passos pesados, e o estômago dela se contraiu em um nó de ansiedade. Não, não aceito mais desculpas! Ele berrava no telefone. Quero todos os inquilinos inadimplentes fora até o final do mês. Não me interessa se são velhinhas, famílias com crianças ou vendedores de florzinha. Negócio é negócio. Helena sentiu o sangue gelar em suas veias. Ela conhecia aquela voz. Era Rodolfo Mendes, o novo proprietário do prédio onde funcionava a floricultura. Um homem ganancioso que havia comprado vários imóveis no bairro com a intenção de expulsar os inquilinos antigos e cobrar aluguéis muito mais altos. Ele desligou o telefone e entrou na loja com um sorriso falso estampado no rosto suado. Boa tarde, senhorita Helena. Vim ter uma conversinha com você sobre nossa situação aqui. Boa tarde, senhor Mendes. Helena respondeu, tentando manter a voz firme, apesar do medo que crescia em seu peito. Em que posso ajudá-lo? É simples, ele disse, olhando ao redor com desprezo evidente. O aluguel desta lojinha vai aumentar 300% a partir do próximo mês. Se não puder pagar, terá que desocupar o imóvel. Helena sentiu as pernas bambas. 300%? Mas isso é impossível. Não há como eu pagar um valor assim. Não é problema meu, Rodolfo respondeu com frieza, tirando um papel do bolso. Aqui está o novo contrato. Você tem uma semana para decidir. Assina e paga ou sai voluntariamente. Se não sair por bem, será despejada. As mãos de Helena tremeram ao pegar o documento. Os números pareciam dançar na página, mas mesmo assim ela conseguiu ver que o novo valor era realmente impagável. Lágrimas começaram a formar-se em seus olhos, mas ela piscou várias vezes para contê-las. Senhor Mendes, por favor, ela implorou, sua voz quebrando ligeiramente. Esta floricultura está aqui há mais de 20 anos. É o sustento de muitas famílias do bairro. Não posso simplesmente... Pode e vai, ele a interrompeu brutalmente. Uma semana, senhorita. Não um dia a mais. Ele virou-se para sair, mas parou na porta e olhou por cima do ombro. Ah, e não pense em procurar ajuda legal. Tenho todos os documentos em ordem. Este lugar vai virar uma loja de conveniência, muito mais lucrativo que essas florzinhas inúteis. Quando ele finalmente saiu, Helena desabou na cadeira atrás do balcão, o papel ainda tremendo em suas mãos. 23 anos de idade, sozinha no mundo, e agora prestes a perder a única coisa que lhe restara da família. As lágrimas que ela havia contido finalmente desceram por seu rosto, salgadas e quentes, molhando o contrato que selaria seu destino. Do lado de fora, escondido atrás de uma coluna, um homem de terno azul marinho observava tudo com punhos cerrados e mandíbula tensa. Seus olhos escuros brilhavam com uma fúria controlada enquanto via a mulher que amava em segredo chorar por causa da crueldade de um homem ganancioso. Ele pegou o celular e discou um número. Quero todas as informações sobre Rodolfo Mendes até o final do dia. Disse com voz perigosamente calma. Tudo. Dívidas, propriedades, pontos fracos. Quero destruí-lo completamente. A guerra estava apenas começando. O sol da tarde filtrava-se através dos vidros empoeirados da floricultura, quando Helena ouviu o rugido ensurdecedor de um motor na rua. Ela ergueu os olhos do arranjo de crisântemos amarelos que preparava, sentindo um arrepio de apreensão percorrer sua espinha. O barulho era diferente do trânsito habitual do bairro, mais agressivo, mais intimidador. Pela janela, viu uma caminhonete preta estacionar bruscamente em frente à loja. 2 homens corpulentos saltaram da cabine, seguidos por Rodolfo Mendes, que caminhava com passos arrogantes pelo pequeno jardim que Helena mantinha na calçada.
Seus pés pisotearam deliberadamente as petúnias roxas que ela havia plantado com tanto carinho na semana anterior. «Chegou a hora da verdade, senhorita Helena!» gritou Rodolfo, empurrando a porta com tanta força que o sino tilintou desesperadamente. «Espero que tenha meu dinheiro ou suas malas prontas.» Helena sentiu o coração disparar, mas forçou-se a manter a composição. Suas mãos, úmidas de nervosismo, agarraram-se à borda do balcão de madeira desgastada. «Senhor Mendes, ainda faltam 3 dias para o prazo que o senhor me deu. Estou tentando conseguir o dinheiro, mas preciso de mais tempo.» «Mais tempo?» Rodolfo deu uma gargalhada cruel que ecoou entre as flores delicadas como um som obsceno. «Você acha que eu sou banco para ficar dando prazo para inadimplente? Meus homens vieram aqui para resolver isso de uma vez por todas.» Os 2 capangas se espalharam pela pequena loja, examinando cada vaso, cada arranjo, cada pedaço do sonho que Helena havia construído com as próprias mãos. Um deles, um homem careca com cicatriz no rosto, pegou um vaso de orquídeas brancas, as mais caras da loja, e o ergueu ameaçadoramente. «Por favor», Helena sussurrou, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. «Essas flores, elas são tudo que tenho. É meu sustento, minha vida inteira está aqui.» Deveria ter pensado nisso antes de resolver brincar de empresária. Rodolfo rosnou, aproximando-se dela com um sorriso sádico. O cheiro de seu suor, misturado com loção barata, chegou até Helena, fazendo-a sentir náuseas. «Mulherzinha como você devia estar em casa cuidando de marido e filhos, não tentando tocar negócio.» Do lado de fora, escondido atrás de um poste, um homem elegante observava a cena com os punhos cerrados até os nós dos dedos ficarem brancos. Seus olhos escuros brilhavam com uma fúria controlada que fazia as veias do pescoço saltarem. Cada palavra de humilhação, direcionada à mulher que amava secretamente, era como uma punhalada em seu peito. Dentro da floricultura, Helena recuou instintivamente quando Rodolfo se aproximou ainda mais. Sua respiração estava acelerada e ela podia sentir o pânico subindo pela garganta como bile amarga. Eu posso conseguir metade do valor até amanhã. Ela gaguejou, odiando a própria fraqueza na voz. Metade? Rodolfo explodiu, batendo o punho no balcão com tanta força que os vasinhos de suculentas tremeram. Você está me tomando por idiota? Quero tudo, e quero agora. Senão, meus amigos aqui vão ajudar você a entender como funciona o mundo real. O homem da cicatriz deixou cair propositalmente o vaso de orquídeas. O som do vidro se estilhaçando no chão de concreto foi como um tiro no silêncio tenso. Helena soltou um gemido de dor ao ver suas flores preciosas espalhadas no chão, as pétalas delicadas se sujando na terra molhada. «Ops!» o capanga disse com um sorriso malicioso. «Foi mal. Escorregou da minha mão.» Lágrimas finalmente transbordaram dos olhos de Helena, rolando quentes por suas bochechas coradas. Ela se ajoelhou no chão, tentando salvar o que restava das orquídeas destruídas. Seus dedos tremeram ao tocar as pétalas machucadas, cada uma representando horas de cuidado e amor dedicados. «Olha só!» Rodolfo riu cruelmente. «A princesinha das flores está chorando. Que patético! No mundo dos negócios não tem lugar para sentimentalismo, querida.» Foi nesse momento que Dona Carmen entrou na loja, apoiada em sua bengala. A senhora idosa parou abruptamente ao ver a cena. Helena ajoelhada no chão chorando, os homens intimidadores espalhados pela loja e Rodolfo com sua postura ameaçadora. «O que está acontecendo aqui?» Ela perguntou com voz trêmula, mas cheia de coragem. «Helena, minha filha, estes homens estão te machucando? A vovozinha também quer se meter?» O segundo capanga, um homem alto e magro com dentes podres, deu um passo em direção a Dona Carmen. «Melhor ir embora antes que se machuque, velhinha.
A bengala de Dona Carmen tremeu em suas mãos, mas ela permaneceu firme. Não vou a lugar nenhum enquanto vocês estiverem intimidando esta menina. Helena é como uma filha para mim. Helena se levantou rapidamente, limpando as lágrimas com as costas da mão suja de terra. Dona Carmen, por favor, vá para casa. Não quero que a senhora se envolva nisso. Muito esperta, Rodolfo disse, voltando sua atenção para Helena. Porque se essa velha intrometida não sair daqui agora, pode acabar se machucando acidentalmente. Ele fez um gesto quase imperceptível para seus homens. O homem elegante do lado de fora não aguentou mais. Seus músculos se contraíram, e ele deu um passo em direção à porta da floricultura. Sua mão já estava no punho da porta quando seu telefone vibrou. Ele parou, respirou fundo, tentando controlar a fúria que o consumia, e atendeu. Senhor, conseguimos todas as informações que pediu sobre Rodolfo Mendes, disse uma voz eficiente do outro lado da linha. O homem está completamente endividado. Deve 3 milhões para agiotas. Tem hipotecas vencidas em 5 propriedades. Perfeito, ele murmurou, seus olhos nunca deixando a cena dentro da floricultura. Prepare os documentos para a compra de todas as dívidas dele. Quero ser o dono da vida desse miserável até o final do dia. Dentro da loja, Rodolfo estava perdendo a paciência. Chega dessa conversa toda. Você tem exatamente 10 segundos para me dizer onde está o dinheiro, ou meus amigos vão começar a quebrar tudo aqui dentro. Helena olhou ao redor da pequena loja que representava toda a sua vida. Cada vaso havia sido escolhido com carinho, cada arranjo feito com amor, cada flor cuidada como se fosse um bebê. 20 anos de memórias de sua avó ecoavam pelas paredes descascadas. Eu não tenho o dinheiro, ela disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Nunca vou ter esse valor. Vocês sabem disso. Então é isso mesmo. Rodolfo sorriu com satisfação maligna. Meninos, podem começar. Quebrem tudo. Quero que ela aprenda que comigo não se brinca. O homem da cicatriz pegou um martelo que havia trazido na caminhonete e se aproximou da prateleira onde Helena guardava seus vasos mais bonitos. Eram peças únicas, algumas herdadas da avó, outras que ela havia colecionado ao longo dos anos. Helena fechou os olhos, não conseguindo suportar ver a destruição que estava por vir. Dona Carmen segurou sua mão trêmula, sussurrando uma oração baixinha. O martelo foi erguido no ar, pronto para começar a devastação. Foi então que a porta da floricultura se abriu com força, fazendo o sino tocar tão violentamente que quase se desprendeu do teto. Todos se viraram para ver quem havia chegado, e Helena abriu os olhos, sentindo uma estranha mudança na energia do ambiente. Era ele, o cliente misterioso das rosas vermelhas. Mas agora havia algo diferente em sua postura. Seus olhos escuros pareciam queimar de fúria contida. Sua mandíbula estava tensa e havia uma aura de poder ao seu redor que fez até mesmo os capangas hesitarem. Com licença, ele disse com voz perigosamente calma. Há algum problema aqui? A noite caía sobre a cidade quando Rodrigo Montenegro finalmente chegou ao seu penthouse, no bairro mais nobre da capital. Suas mãos ainda tremiam ligeiramente ao inserir a chave na fechadura dourada, não pelo frio que começava a tomar conta das ruas, mas pela adrenalina que ainda corria em suas veias após os eventos na floricultura. O aroma das rosas vermelhas que carregava impregnava o ar ao seu redor, misturando-se com o perfume caro de seu terno italiano. Ele entrou no apartamento luxuoso, onde cada móvel custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano, mas nada daquilo importava neste momento. Suas botas de couro italiano ecoaram no mármore polido enquanto caminhava até a varanda que dava vista para toda a cidade. Lá embaixo,
Milhares de luzes piscavam como estrelas terrestres, mas seus pensamentos estavam fixos em uma pequena floricultura simples no outro lado da metrópole. Rodrigo? A voz grave de Leonardo, seu melhor amigo e advogado, veio da sala de estar. Você está aí? Estou aqui. Rodrigo respondeu, colocando as rosas cuidadosamente em um vaso de cristal que valia mais do que o faturamento mensal da floricultura de Helena. Cada pétala vermelha parecia pulsar com vida própria, lembrando-o dos olhos assustados dela quando Rodolfo a ameaçava. Leonardo apareceu na varanda segurando 2 copos de uísque escocês envelhecido. Era um homem alto e esguio, de óculos elegantes, que conhecia Rodrigo desde os tempos de faculdade. Ele estendeu um dos copos para o amigo, notando imediatamente a tensão em seus ombros largos. Pelos documentos que meus contatos me enviaram, você acabou de gastar 4,5 milhões de reais para salvar uma floricultura de bairro, Leonardo disse, tomando um gole do uísque. O líquido dourado queimou sua garganta. Quer me explicar que loucura foi essa? Rodrigo segurou o copo, mas não bebeu. Em vez disso, seus dedos traçaram a borda do cristal enquanto olhava para a cidade lá embaixo. Você já amou alguém, Léo? Amou de verdade, com cada fibra do seu ser? Claro que sim, Leonardo respondeu, franzindo as sobrancelhas. Mas nunca a ponto de falir por isso. Rodrigo, você é um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Sua empresa de tecnologia vale bilhões, mas esse comportamento não é racional. Racional. Rodrigo repetiu a palavra como se fosse um palavrão. Você sabe o que não é racional, Léo? É ver a mulher que você ama sendo humilhada por um verme ganancioso e não fazer nada. Ele finalmente tomou um gole do uísque, sentindo o álcool queimar seu peito. É passar meses comprando flores todos os dias, só para ter uma desculpa para vê-la sorrir. Leonardo quase engasgou com a bebida. Meses? Rodrigo, você está me dizendo que está obcecado por uma florista há meses e nunca me contou? Não é obsessão, Rodrigo disse firmemente, virando-se para encarar o amigo. Seus olhos escuros brilhavam com uma intensidade que Leonardo raramente via. É amor. Amor verdadeiro, puro, do tipo que você lê em livros antigos e acha que não existe mais. Rodrigo caminhou até a estante de livros que ocupava uma parede inteira da sala. Entre obras clássicas da literatura e manuais de negócios, ele puxou um álbum de fotos escondido. Suas mãos, normalmente firmes em reuniões de negócios, tremeram ligeiramente ao abri-lo. Olha, ele disse, mostrando a Leonardo uma foto que havia tirado discretamente de Helena, regando as flores na calçada. A luz do sol matinal iluminava seu rosto concentrado e havia uma paz serena em sua expressão. Ela não sabe que esta foto existe. Eu a tirei há 3 meses, no dia em que percebi que estava completamente perdido por ela. Leonardo examinou a foto com cuidado. Tinha que admitir que havia algo especial na mulher. Uma beleza natural e genuína que contrastava drasticamente com as socialites artificiais que frequentavam os círculos de Rodrigo. Ela é bonita, Leonardo concordou. Mas, Rodrigo, você percebe como isso soa? Você está falando como um perseguidor. Fotos secretas, gastos exorbitantes, observação à distância. Eu sei como soa, Rodrigo interrompeu, fechando o álbum com força. Mas você não entende. Não é só sobre a aparência dela. É sobre quem ela é. Ele começou a caminhar pela sala, seus passos agitados, revelando a turbulência emocional que sentia. Ela trabalha 16 horas por dia, Léo. 16 horas cuidando de flores, atendendo clientes, mantendo aquele pequeno pedaço de paraíso funcionando. Ela conhece o nome de cada pessoa do bairro. Lembra do aniversário das crianças, dá flores de graça para quem não pode pagar. Rodrigo parou diante de uma janela, sua respiração embaçando levemente o vidro. E como você sabe tudo isso? Leonardo perguntou, sua voz carregada de preocupação genuína.
Porque eu fico lá, Léo, todos os dias. Compro minhas rosas, saio, mas não vou embora. Fico do outro lado da rua, no café, na banca de jornal, observando, vendo como ela trata cada pessoa com carinho, como ela sorri para crianças que passam correndo, como ela alimenta os gatos de rua que aparecem na loja. Rodrigo voltou para a varanda, onde as rosas que havia comprado hoje exalavam seu perfume doce no ar noturno. Ele tocou uma das pétalas delicadamente, como se fosse a pele de Helena. Hoje, ele continuou com voz mais baixa. Eu a vi chorar, Léo. Chorar de medo, de desespero, porque aquele animal do Rodolfo estava destruindo tudo que ela construiu. E sabe o que mais me doeu? Ela se ajoelhou no chão para tentar salvar flores pisoteadas. Flores, Léo, como se fossem seus filhos. Leonardo colocou o copo vazio sobre a mesa de centro e se aproximou do amigo. Rodrigo, eu entendo que você sente algo forte por ela. Mas você já considerou simplesmente em conversar com ela, ser honesto sobre seus sentimentos? E dizer o quê? Rodrigo riu amargamente. Oi, Helena, sou eu, o estranho que compra flores caras na sua loja todos os dias. Por acaso você gostaria de saber que sou bilionário e que tenho observado você secretamente há meses, porque estou perdidamente apaixonado? Quando você coloca assim... Leonardo fez uma careta. Exatamente. Rodrigo suspirou pesadamente. Ela me vê como um cliente rico e esquisito. Provavelmente acha que sou algum playboy mimado, comprando flores para uma namorada diferente toda semana. Nesse momento, o celular de Rodrigo tocou. Ele olhou para a tela e viu que era seu investigador particular. Alô? Senhor Montenegro, terminei o relatório completo sobre Helena Santos, que o senhor pediu. Posso enviar por e-mail ou prefere que eu entregue pessoalmente? E-mail está bom, Rodrigo respondeu, seu coração acelerando. Envie agora. Ele desligou e imediatamente abriu o laptop, seus dedos voando sobre o teclado. Leonardo observou, cada vez mais preocupado com o comportamento obsessivo do amigo. Helena Santos, 23 anos. Rodrigo leu em voz alta. Órfã desde os 15 anos, criada pela avó materna que faleceu há 2 anos e deixou a floricultura para ela. Formada em botânica pela Universidade Estadual, bolsista integral. Sem namorado conhecido, sem relacionamentos sérios nos últimos 3 anos. Rodrigo, isso é invasão de privacidade, Leonardo protestou. Ela mora sozinha num apartamento de 1 quarto a 3 quarteirões da loja. Rodrigo continuou ignorando o protesto. Tem uma cadela vira-lata chamada Margarida que encontrou na rua há 6 meses. Doa 10% do que ganha para um orfanato local. Não tem vícios, não frequenta baladas. Sua única diversão é ir ao cinema sozinha uma vez por mês. Leonardo balançou a cabeça. Você percebe como isso soa doentio? Soa como se eu quisesse conhecer melhor a mulher que amo, Rodrigo rebateu. E olha isso, Léo. Ela deixa bilhetes anônimos de agradecimento dentro dos buquês dos clientes idosos. Pequenas mensagens como que seu dia seja colorido como estas flores ou você ilumina o mundo com seu sorriso. Rodrigo parou de ler e olhou para Leonardo com lágrimas nos olhos. Ela faz isso sem esperar nada em troca. Pura bondade. Quando foi a última vez que você conheceu alguém assim? Leonardo ficou em silêncio por um momento, começando a entender a profundidade dos sentimentos do amigo. Está bem, eu admito que ela parece ser uma pessoa especial. Mas, Rodrigo, você precisa encontrar uma maneira saudável de se aproximar dela. Eu tentei, Rodrigo disse, voltando para as rosas. Tentei ser apenas um cliente educado, esperando que talvez ela demonstrasse algum interesse. Mas ela é tão profissional, tão focada no trabalho. Trata todos os clientes da mesma forma carinhosa. Ele pegou uma das rosas e a cheirou profundamente. Exceto por um momento, Léo. Houve um momento hoje, depois que eu salvei a loja,
Quando nossos olhos se encontraram, por um segundo vi algo diferente no olhar dela. Curiosidade, talvez até interesse? Ou gratidão, Leonardo sugeriu gentilmente. Rodrigo, você acabou de salvar o meio de vida dela. Qualquer pessoa ficaria grata. Talvez, Rodrigo concordou, mas havia esperança em sua voz. Mas foi mais que gratidão, Léo. Tenho certeza. Ele caminhou até a escrivaninha e puxou uma gaveta, revelando dezenas de pequenos cartões em papel caro. Cada um continha uma mensagem escrita à mão em caligrafia elegante. O que são esses? Leonardo perguntou. Bilhetes, Rodrigo respondeu, pegando um aleatoriamente. Escrevo um todos os dias e escondo dentro dos buquês que compro. Mensagens anônimas dizendo o quanto ela é especial, o quanto sua bondade ilumina o mundo. Leonardo pegou um dos cartões e leu. Seus sorrisos são mais belos que todas as flores do mundo. Alguém te ama mais do que você imagina. Rodrigo. Leonardo começou, sua voz cheia de preocupação. Eu sei que parece loucura. Rodrigo interrompeu. Mas hoje ela mencionou que estava encontrando bilhetes nos buquês. Ela estava curiosa, intrigada. Talvez esteja funcionando. Leonardo colocou o cartão de volta na mesa. E se ela descobrir que é você? E se ela ficar assustada? Você já considerou que ela pode achar isso invasivo? Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento, contemplando as luzes da cidade. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de vulnerabilidade. Todo dia, Léo. Todo dia eu penso nisso. Mas então eu a vejo sorrindo quando lê um dos bilhetes. Vejo como ela os guarda cuidadosamente na gaveta do balcão. E penso que talvez ela esteja esperando conhecer quem os escreve. Ou talvez esteja se preparando para mostrar para a polícia, Leonardo murmurou. Rodrigo se virou bruscamente para encará-lo. Você acha que eu deveria parar? Esquecer ela e seguir em frente? Leonardo suspirou profundamente. Eu acho que você deveria ser honesto com ela. Completamente honesto. Pare com os bilhetes anônimos, pare de observar a distância. Vá até ela, apresente-se adequadamente e conte a verdade sobre seus sentimentos. E se ela me rejeitar? Então você aceita e segue em frente, Leonardo disse firmemente, como um homem adulto e maduro. Rodrigo voltou a olhar para as rosas, sua mente trabalhando furiosamente. Amanhã, ele disse finalmente, amanhã eu vou até lá e conto tudo. Promise? Leonardo perguntou. Prometo, Rodrigo respondeu, mas seus dedos já estavam alcançando outro cartão em branco. A noite estava apenas começando e ele tinha muito mais a escrever. A manhã chegou cinzenta e chuvosa, como se o próprio céu refletisse a tensão que pairava no ar. Helena acordou mais cedo que o normal, seus sonhos perturbados por imagens do homem misterioso que havia salvado sua floricultura. Ela se vestiu rapidamente, escolhendo um vestido floral azul claro que realçava seus olhos, sem perceber que inconscientemente queria estar mais bonita caso ele aparecesse novamente. O aroma do café fresco se misturava com o perfume das flores enquanto ela abria a loja. Suas mãos tremiam ligeiramente ao girar a chave na fechadura, lembrando-se dos eventos traumáticos do dia anterior. Mas havia também uma expectativa estranha em seu peito, uma curiosidade sobre quem realmente era aquele homem que havia mudado sua vida com um gesto tão grandioso. Bom dia, Flor. Dona Carmen apareceu mais cedo que o usual, carregando uma bandeja com pães caseiros ainda quentes. Trouxe café da manhã para você. Aposto que não conseguiu dormir direito depois de toda aquela confusão. Helena sorriu agradecida, sentindo o calor familiar da companhia da vizinha idosa. A senhora não precisava se incomodar, Dona Carmen, mas confesso que estou com fome. Não consegui comer nada ontem à noite. Claro que não conseguiu, a senhora respondeu, arrumando os pães sobre o balcão. Uma emoção dessas, um homem bonito como aquele aparecendo do nada para te salvar.
Parecia coisa de novela. Helena sentiu as bochechas corarem. Dona Carmen, não foi nada disso. Ele apenas ajudou com uma questão comercial. Comercial, é? Dona Carmen riu, seus olhos brilhando com malícia. Minha filha, homem não gasta fortuna em questão comercial. Aquele rapaz está apaixonado por você, pode apostar minhas economias nisso. Antes que Helena pudesse protestar, o sino da porta tilintou. Ambas se viraram expectativas, mas era apenas o jovem João, que vinha comprar flores para a namorada toda sexta-feira. Bom dia, Helena, ele disse timidamente. As margaridas brancas estão bonitas hoje? Estão lindas, João, Helena respondeu, mas sua voz carregava uma decepção sutil. Ela havia esperado ver aqueles olhos escuros familiares entrando pela porta. A manhã passou devagar, com clientes habituais entrando e saindo. Helena tentava manter-se ocupada, reorganizando arranjos que já estavam perfeitos, regando plantas que não precisavam de água, qualquer coisa para manter a mente longe da ansiedade crescente em seu peito. Foi então que ouviu o barulho de motores rugindo do lado de fora. Seu sangue gelou quando reconheceu o som. Era idêntico ao da caminhonete de Rodolfo no dia anterior. Ela correu até a janela e sentiu o coração parar. 3 caminhões enormes estavam estacionados em frente à floricultura. Homens uniformizados saltavam das carrocerias, carregando caixas, cordas e ferramentas. Na frente do concomitê, Rodolfo Mendes caminhava com passos determinados, o rosto contorcido em uma expressão de vingança. Não pode ser, Helena sussurrou, suas pernas ficando bambas. Ele disse que estava tudo resolvido. Rodolfo empurrou a porta com violência, fazendo o sino quase voar do gancho. Surpresa, querida! Chegou a hora da verdade real. Senhor Mendes, Helena tentou manter a voz firme, mas ela tremulava visivelmente. O senhor não pode estar aqui. Ontem ficou acordado que... Ontem foi ontem! Ele gritou, cuspindo saliva. Hoje descobri que aquele palhaço de terno não tinha autorização legal para comprar minhas dívidas. Tudo foi um blefe, uma encenação. Helena sentiu o mundo girando ao seu redor. Como assim? Ele mostrou os documentos? Documentos falsos. Rodolfo riu maldosamente. Meus advogados verificaram tudo durante a madrugada. Aquele canalha não comprou porra nenhuma. E agora você vai pagar por ter me feito de idiota. Os homens começaram a entrar na loja, carregando equipamentos de demolição. Helena recuou instintivamente, suas mãos procurando apoio no balcão. Dona Carmen, que havia ficado em silêncio até então, levantou-se com dificuldade. Vocês não podem fazer isso, a senhora gritou, apontando sua bengala para Rodolfo. É crime, vou chamar a polícia. Chame quem quiser, velhinha, Rodolfo rosnou. Tenho ordem judicial para desocupação imediata. A partir de agora, esta loja me pertence. Helena observou em horror quando os homens começaram a derrubar prateleiras, jogando seus vasos preciosos no chão sem cuidado algum. O som do vidro se quebrando ecoava pela loja como gritos de dor. Suas orquídeas raras, suas rosas cultivadas com tanto amor, tudo sendo destruído diante de seus olhos. Parem, ela gritou, lágrimas começando a rolar por seu rosto. Por favor, parem. Essas flores, elas não fizeram mal a ninguém. Deveria ter pensado nisso antes de brincar comigo. Rodolfo disse friamente, observando a destruição com satisfação. Agora você vai aprender que no mundo real, princesinha, quem manda é quem tem poder de verdade. Foi nesse momento que a porta se abriu novamente, e Helena viu a figura familiar entrar como uma tempestade. Era ele, o homem misterioso, mas agora havia algo diferente em seus olhos. Uma fúria tão intensa que fez até mesmo os demolidores hesitarem. Cheguei na hora certa, ele disse, sua voz perigosamente calma. Seus olhos percorreram rapidamente a destruição, e Helena viu suas mãos se fecharem em punhos.
Você de novo, Rodolfo rosnou. Veio assistir ao show? Porque desta vez seus blefes não vão funcionar. O homem elegante deu um sorriso que não chegou aos olhos. Blefes? Ele tirou o celular do bolso e discou um número. Delegado Santos, é Rodrigo Montenegro. Preciso que venha à floricultura da Rua das Acácias imediatamente. Temos uma situação de vandalismo e invasão de propriedade. Rodolfo empalideceu ligeiramente ao ouvir o nome completo. Rodrigo Montenegro, o dono da Montenegro Tech? Em pessoa, Rodrigo respondeu, guardando o celular. E agora que você sabe quem eu sou, talvez queira reconsiderar suas ações. Não me impressiona, Rodolfo gritou, mas havia incerteza em sua voz. Mesmo que você seja bilionário, não pode me impedir. Tenho direitos legais sobre este imóvel. Tinha, Rodrigo corrigiu, tirando um envelope grosso do bolso. Até 10 minutos atrás, quando comprei oficialmente o prédio inteiro pelo preço de mercado. 20 milhões à vista. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena sentiu suas pernas cederem e ela se apoiou no balcão para não cair. 20 milhões? Por que alguém gastaria 20 milhões para salvar sua pequena floricultura? Isso é impossível! Rodolfo berrou, mas sua voz estava aguda de desespero. Você não pode ter feito isso. Posso e fiz, Rodrigo disse calmamente. Os documentos estão todos aqui, devidamente registrados em cartório há 1 hora. Este prédio, incluindo todos os seus inquilinos, agora me pertencem. Helena olhou para ele com lágrimas nos olhos, tentando processar o que estava acontecendo. Por que ele faria isso? Por que gastaria uma fortuna para salvá-la? E mais importante, quem era realmente este homem que aparecia em sua vida como um anjo da guarda? Helena, Rodrigo disse suavemente, voltando-se para ela. Suas feições se suavizaram completamente quando seus olhos encontraram os dela. Você está bem? Eles machucaram você? Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Havia algo na maneira como ele disse seu nome, como se cada sílaba fosse preciosa, que a fez sentir um arrepio percorrer toda a sua espinha. Muito bem, Rodrigo continuou, voltando sua atenção para Rodolfo e seus homens. Vocês têm exatamente 30 segundos para sair da propriedade antes que eu chame segurança particular para removê-los à força. Rodolfo olhou ao redor desesperadamente, como um animal encurralado. Você não pode fazer isso comigo. Eu vou processar, vou arruinar você. Com que dinheiro? Rodrigo perguntou, arqueando uma sobrancelha. Considerando que agora você me deve não apenas os 4,5 milhões originais, mas também os custos de reparação dos danos que causou aqui hoje. Diria que são cerca de mais 50 mil reais. A sirene de uma viatura policial soou do lado de fora. Rodrigo sorriu. Ah, e chegou minha escolta para garantir que vocês saiam civilizadamente. Rodolfo e seus homens começaram a recuar em direção à porta, derrotados e humilhados. Isso não vai ficar assim, ele murmurou enquanto saía. Quando finalmente ficaram sozinhos, Helena olhou para Rodrigo com uma mistura de gratidão, confusão e algo mais que ela não conseguia nomear. Suas lágrimas continuavam caindo, mas agora eram de alívio. Por quê? Ela sussurrou. Por que você fez isso por mim? Rodrigo ficou em silêncio por um longo momento, como se lutasse com as palavras. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma emoção tão intensa que fez o coração de Helena acelerar. Por quê? Ele disse, dando um passo em direção a ela. Algumas pessoas valem qualquer sacrifício. E você, Helena Santos, vale muito mais do que 20 milhões. O mundo pareceu parar ao seu redor quando ela percebeu que ele sabia seu nome completo. O silêncio na floricultura era quase palpável após as palavras de Rodrigo. Helena sentia seu coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Suas pernas tremeram quando a realidade da situação finalmente a atingiu.
Este homem havia acabado de gastar 20 milhões de reais para salvá-la, e ele sabia seu nome completo. Como você sabe meu nome? Ela perguntou com voz trêmula, dando um passo para trás. Seus olhos verdes estavam arregalados, uma mistura de gratidão e medo dançando em suas íris. Eu nunca te disse meu sobrenome. Rodrigo percebeu seu erro imediatamente. Suas mãos se fecharam e se abriram nervosamente ao lado do corpo, e ele sentiu o suor frio na nuca apesar do ar-condicionado. Quando comprei o prédio, tive acesso aos contratos de locação. Seu nome estava lá. A explicação soava plausível, mas Helena não conseguia afastar a sensação estranha que crescia em seu peito. Havia algo nos olhos dele, uma familiaridade que ia além de um simples cliente ocasional. Senhor, ela começou, percebendo que ainda não sabia como chamá-lo adequadamente. Rodrigo, ele disse rapidamente, aliviado por ter algo concreto para oferecer. Rodrigo Montenegro. E, por favor, me chame apenas de Rodrigo. Helena assentiu lentamente, testando o nome em seus lábios silenciosamente. Rodrigo, eu não sei como agradecer pelo que você fez. 20 milhões é uma quantia impossível. Por que alguém faria isso por uma estranha? Antes que ele pudesse responder, Dona Carmen, que havia observado toda a cena em silêncio atônito, finalmente encontrou sua voz. Meu Deus do céu, ela sussurrou, apoiando-se pesadamente em sua bengala. Rodrigo Montenegro. Eu conheço esse nome. Você é dono daquela empresa de tecnologia enorme, não é? Aquela que aparece nos jornais? Rodrigo assentiu desconfortavelmente. Montenegro Tech, sim, senhora. Jesus, Maria e José, Dona Carmen murmurou, fazendo o sinal da cruz. Helena, você sabe quem este homem é? Ele está na lista dos homens mais ricos do Brasil. E ele acabou de comprar um prédio inteiro para salvar sua lojinha. Helena sentiu suas pernas ficarem ainda mais bambas. A magnitude da situação estava começando a afundá-la. Eu preciso me sentar, ela murmurou, cambaleando em direção à cadeira atrás do balcão. Rodrigo deu um passo em sua direção, instintivamente querendo apoiá-la, mas parou ao ver como ela se encolheu ligeiramente. A reação dela o atingiu como um soco no estômago. Helena, você está bem? Não, eu não estou bem, ela disse, sua voz ficando mais alta e agitada. Nada disso faz sentido. Por que um bilionário gastaria uma fortuna para salvar a floricultura de uma mulher que mal conhece? Isso só acontece em filmes. As lágrimas recomeçaram a rolar por seu rosto, mas agora eram de confusão e uma crescente ansiedade. O que você quer de mim? Porque ninguém faz algo assim sem querer algo em troca. A dor nos olhos de Rodrigo foi instantânea e visceral. Helena, eu não quero nada de você. Eu não podia ficar parado vendo você sofrer. Mas por quê? Ela gritou, levantando-se abruptamente da cadeira. Você nem me conhece. Somos praticamente estranhos. Dona Carmen olhou entre os dois, sua intuição feminina captando as correntes emocionais que circulavam no ar. Helena, minha filha, talvez você devesse escutar o que ele tem a dizer. Não! Helena balançou a cabeça vigorosamente. Isso é loucura! Pessoas normais não fazem coisas assim. E se ele for algum tipo de stalker? E se tiver alguma obsessão doentia? As palavras de Helena atingiram Rodrigo como facadas. Ele empalideceu visivelmente, porque ela havia acertado perigosamente perto da verdade. Helena, eu entendo sua confusão, mas eu jamais faria algo para machucá-la. Como posso ter certeza? Ela perguntou, sua voz quebrando. Como posso confiar em alguém que aparece do nada com milhões de reais e diz que quer me salvar? Isso não é normal, Rodrigo. Rodrigo passou a mão pelos cabelos, desesperado para encontrar as palavras certas. Você está certa. Não é normal. Mas meus sentimentos por você também não são normais.
O ar na pequena floricultura ficou espesso com a tensão. Helena o encarou, seus olhos verdes brilhando com lágrimas não derramadas. Que sentimentos! Você nem me conhece, mas eu conheço, Rodrigo disse baixinho, dando um passo cauteloso em direção a ela. Eu sei que você doa flores de graça para crianças que passam na rua. Sei que você alimenta os gatos abandonados que aparecem aqui. Sei que você trabalha 16 horas por dia porque ama o que faz. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Como você sabe essas coisas? Rodrigo percebeu que estava cavando um buraco ainda mais fundo, mas não conseguia parar. Porque eu venho aqui há meses, Helena, todos os dias, não apenas para comprar flores. Para quê, então? Ela sussurrou, mas já estava começando a suspeitar da resposta. Para te ver, ele admitiu, sua voz quase inaudível. Para ver seu sorriso quando você arranja as flores. Para ouvir sua risada quando Dona Carmen conta uma piada. Para estar perto de você, mesmo que você não soubesse. Helena recuou até suas costas tocarem a parede. Você tem me observado? Por meses? A vergonha no rosto de Rodrigo era evidente. Eu sei como isso soa. Sei que é errado. Mas eu não conseguia me afastar. Você é a pessoa mais genuína que já conheci. Oh, meu Deus, Helena sussurrou, cobrindo o rosto com as mãos. Você é um stalker bilionário. Não! Rodrigo protestou desesperado. Helena, eu nunca te seguiria para casa, nunca tentaria descobrir onde você mora ou invadiria sua privacidade além de... Ele parou abruptamente, percebendo que estava prestes a mencionar a investigação que havia encomendado sobre ela. Além do quê? Helena perguntou, baixando as mãos e o encarando diretamente. Rodrigo fechou os olhos, sabendo que havia perdido qualquer chance que pudesse ter tido, além de mandar investigar informações básicas sobre você. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Helena o encarava com uma expressão de horror crescente, enquanto Dona Carmen murmurava orações baixinho. Você mandou me investigar? Helena perguntou, sua voz perigosamente baixa. Apenas informações básicas, Rodrigo disse rapidamente. Nada invasivo, eu juro. Apenas para saber se você estava bem, se estava segura. Saia, Helena disse subitamente. Helena, por favor, deixe-me explicar. Saia, ela gritou, apontando para a porta. Saia da minha loja agora e nunca mais volte. Rodrigo sentiu seu coração se despedaçar ao ver o medo e a raiva nos olhos da mulher que amava. Helena, por favor. Agora, Rodrigo, Dona Carmen disse firmemente, apoiando-se ao lado de Helena. Acho melhor você ir embora antes que ela chame a polícia. Rodrigo assentiu derrotado, seus ombros caindo. Na porta, ele se virou uma última vez. Helena, eu sinto muito. Eu nunca quis te assustar. Só queria te proteger. Pessoas que querem proteger não mentem, Helena respondeu, sua voz fria como gelo. Não investigam em segredo. Não compram prédios inteiros sem perguntar. Rodrigo saiu da floricultura com o coração partido, sabendo que havia perdido para sempre a única mulher que já havia amado verdadeiramente. Dentro da loja, Helena desabou em lágrimas nos braços de Dona Carmen, sua mente girando com a revelação de que o homem que havia salvado sua vida era também aquele que havia invadido sua privacidade de forma tão profunda. Lá fora, Rodrigo entrou em seu carro com mãos trêmulas, sabendo que havia arruinado tudo. 3 dias se passaram desde que Helena havia expulsado Rodrigo da floricultura. 3 dias de silêncio pesado, onde cada toque do sino da porta fazia seu coração acelerar, esperando vê-lo aparecer novamente, mas ao mesmo tempo torcendo para que não viesse. Ela havia passado as noites em claro, revirando na cama pequena de seu apartamento, tentando processar tudo o que havia acontecido.
A manhã do evento de caridade anual do bairro chegou com um céu azul radiante, contrastando completamente com o turbilhão de emoções em seu peito. Helena vestiu seu melhor vestido, um modelo simples de algodão branco com pequenas flores bordadas que sua avó havia feito para ela anos atrás. Suas mãos tremeram ligeiramente ao pentear os cabelos castanhos, presos em um coque desalinhado que emoldurava seu rosto delicado. "Você tem que ir, minha filha", Dona Carmen havia insistido na noite anterior. "É tradição. Você sempre doa suas flores mais bonitas para decorar o evento. As pessoas estão esperando." Helena suspirou profundamente, arrumando os últimos arranjos de rosas brancas e lírios perfumados em caixotes de madeira. O perfume doce das flores misturava-se com o aroma de pão fresco que vinha da padaria vizinha, criando uma sinfonia olfativa que normalmente a acalmaria, mas hoje apenas aumentava sua ansiedade. A praça principal do bairro estava decorada com bandeirinhas coloridas tremulando na brisa morna da manhã. Barracas de comida típica se espalhavam ao redor da fonte central, onde crianças corriam rindo entre os adultos. Helena posicionou sua mesa debaixo de uma árvore frondosa, o tecido branco esvoaçando gentilmente enquanto ela arrumava seus arranjos com o cuidado de sempre. "Helena!" A voz estridente de Margarete, a presidente da Associação de Moradores, cortou o ar. Era uma mulher de meia-idade, sempre impecavelmente vestida, com cabelos loiros oxigenados e unhas vermelhas longas demais. "Que bom que você veio, querida. Suas flores sempre deixam nosso evento muito mais elegante." "Obrigada, Dona Margarete." Helena respondeu educadamente, forçando um sorriso que não chegava aos seus olhos verdes. "Aliás," Margarete continuou, baixando a voz conspiratorialmente, "ouvi uns boatos muito interessantes sobre você, mocinha. Dizem que um homem muito rico salvou sua lojinha. É verdade?" Helena sentiu as bochechas corarem. "Eu prefiro não falar sobre isso." "Ah, que modéstia!" Margarete riu, mas havia malícia em seus olhos. "Deve ser maravilhoso ter um protetor tão generoso. Aposto que ele deve querer alguma coisa em troca, não é mesmo?" As palavras de Margarete atingiram Helena como uma bofetada. Ela sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas respirou fundo, tentando manter a composição. "Com licença, preciso terminar de arrumar as flores." Amanhã passou lentamente, com Helena vendendo pequenos arranjos e distribuindo rosas individuais para as crianças que passavam correndo. Ela tentava manter-se ocupada, mas sua mente continuava voltando para Rodrigo, para seus olhos escuros, cheios de dor, quando ela o havia mandado embora, para a sinceridade em sua voz, quando disse que só queria protegê-la. Por volta do meio-dia, quando o sol estava mais forte e a festa atingia seu pico de movimento, Helena ouviu um murmúrio crescente vindo da entrada da praça. As pessoas começaram a se aglomerar, sussurrando excitadas e apontando para algo, ou alguém, que se aproximava. Helena ergueu os olhos e sentiu seu coração parar por completo. Era Rodrigo, caminhando pela praça com passos determinados, mas não estava sozinho. Atrás dele, um grupo de homens carregava enormes cestas de vime repletas de flores exóticas, orquídeas raras, rosas importadas, lírios orientais que ela sabia custarem uma fortuna. O perfume opulento das flores mais caras do mundo começou a se espalhar pela praça. "Meu Deus!" sussurrou uma senhora ao lado de Helena. "Quem é esse homem?" "É Rodrigo Montenegro", outra pessoa respondeu em voz alta. "O bilionário da Montenegro Tech. O que ele está fazendo no nosso bairro?" Helena sentiu suas pernas ficarem bambas quando percebeu que ele caminhava diretamente em sua direção. Seus olhos estavam fixos nela, uma determinação férrea em suas feições que ela nunca havia visto antes. Ele vestia um terno casual, mas claramente caro, seus cabelos negros perfeitamente penteados, apesar do calor crescente.
A multidão se abriu naturalmente em seu caminho, como o mar diante de Moisés. Margarete, que havia voltado para importunar Helena com mais perguntas invasivas, emudeceu completamente ao reconhecer quem se aproximava. Rodrigo parou diante da mesa de Helena, os homens com as cestas se posicionando respeitosamente atrás dele. O silêncio na praça era quase absoluto, com centenas de pessoas observando a cena como se fosse um espetáculo teatral. Helena, ele disse, sua voz profunda ecoando claramente no silêncio. Preciso falar com você. Eu já disse que não quero conversar. Helena respondeu, tentando manter a voz firme, apesar do tremor que a atravessava. Por favor, vá embora. Não posso, Rodrigo disse, dando um passo mais próximo à mesa. Não até que você me ouça. Margarete, recuperando-se do choque inicial, deu um passo à frente com um sorriso falsamente doce. Senhor Montenegro, que honra ter uma personalidade como o senhor em nosso humilde evento. Sou Margarete Silva, presidente da Associação de Moradores. Rodrigo Mal olhou para ela, seus olhos permanecendo fixos em Helena. Com licença, senhora, mas isto é uma conversa particular. A frieza em sua voz fez Margarete recuar, mas ela não desistiu completamente. Claro, claro. Helena querida, que sorte a sua. Um homem tão importante interessado em você. Cale a boca, Margarete. Helena disse bruscamente, surpreendendo a todos, incluindo a si mesma, com a dureza em sua voz. Rodrigo aproveitou o momento de silêncio chocado que seguiu. Helena, eu sei que você está com raiva. Sei que violei sua privacidade de maneiras imperdoáveis, mas preciso que você saiba a verdade sobre meus sentimentos. Não na frente de toda essa gente, Helena sussurrou, mortificada pela atenção que estavam atraindo. Então onde? Rodrigo perguntou, desespero aparecendo em sua voz. Você não atende meu telefone, não abre a porta da loja quando eu passo, não responde minhas mensagens. Porque eu não quero falar com você. Helena explodiu, suas emoções finalmente transbordando. Você mentiu para mim, me investigou como se eu fosse uma criminosa. Como posso confiar em alguém assim? A dor nos olhos de Rodrigo era visível para todos ao redor. Porque eu amo você, ele disse, sua voz quebrando ligeiramente. Amo você de uma forma que nem eu entendo completamente. Um murmúrio coletivo percorreu a multidão. Helena sentiu o sangue subir ao seu rosto, suas mãos tremendo enquanto segurava a borda da mesa. Você não me ama, ela disse, lágrimas começando a rolar por seu rosto. Você nem me conhece de verdade. Eu conheço, Rodrigo insistiu, dando outro passo em sua direção. Conheço sua bondade, sua generosidade, a forma como você trata cada pessoa com carinho genuíno. Conheço como você canta baixinho quando acha que ninguém está ouvindo, como você conversa com as flores como se fossem suas amigas. Helena o encarou, chocada pela precisão de suas observações. Eu sei que você coloca bilhetes de agradecimento nos buquês dos clientes idosos. Rodrigo continuou, sua voz ficando mais forte. Sei que você economiza cada centavo, mas sempre doa parte do que ganha para o orfanato. Sei que você chora quando tem que jogar fora flores que não conseguiu vender. Pare, Helena sussurrou, cobrindo o rosto com as mãos. Não posso parar, Rodrigo disse, sua voz agora carregada de uma paixão que fez até mesmo os observadores mais céticos se emocionarem. Porque pela primeira vez na minha vida, encontrei alguém que me faz querer ser uma pessoa melhor. Alguém que me faz sentir que todo o dinheiro do mundo não vale um único sorriso seu. Margarete, vendo uma oportunidade de se inserir no drama, deu um passo à frente novamente. Helena, você não vê? Esse homem pode te dar tudo o que você sempre sonhou. Você seria louca de rejeitá-lo. Foi nesse momento que Rodrigo finalmente perdeu a paciência. Ele se virou para Margarete com uma fúria gelada que fez a mulher recuar instintivamente. Senhora, ele disse, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Helena vale mais do que qualquer fortuna que eu possa oferecer.
Ela não precisa do meu dinheiro para ser extraordinária. E se a senhora não consegue ver isso, então não merece estar na presença dela. O silêncio que seguiu foi quebrado apenas pelo som de Helena soluçando atrás de suas mãos. Quando ela finalmente baixou as mãos e olhou para Rodrigo, seus olhos verdes estavam brilhando com lágrimas, mas havia algo diferente em sua expressão. Você realmente acredita nisso? Ela perguntou em voz baixa. Com cada fibra do meu ser, Rodrigo respondeu sem hesitação. Helena olhou ao redor da multidão, vendo as faces expectantes, os celulares gravando, a curiosidade mórbida nos olhos das pessoas. Então, voltou seu olhar para Rodrigo, para a vulnerabilidade crua em seus olhos escuros. Então prove, ela disse finalmente. A tarde havia caído quando Rodrigo finalmente conseguiu coragem para ir até a casa de Helena. Suas mãos suavam dentro dos bolsos do casaco enquanto caminhava pelas ruas estreitas do bairro, carregando apenas um pequeno buquê de violetas, as flores mais simples e baratas que conseguiu encontrar. Cada passo ecoava em seus ouvidos como um tambor, seu coração batendo tão forte que ele tinha certeza de que os vizinhos poderiam ouvi-lo. O apartamento de Helena ficava no segundo andar de um prédio modesto, com paredes descascadas e uma escada rangente que gemia sob seus pés. Rodrigo parou diante da porta número 23, respirou fundo 3 vezes e finalmente bateu suavemente na madeira desgastada. Helena? Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Sou eu, Rodrigo. Houve uma longa pausa antes que ele ouvisse passos leves se aproximando. A porta se abriu apenas uma fresta, revelando metade do rosto de Helena, seus olhos vermelhos de tanto chorar, cabelos desalinhados, escapando de um rabo de cavalo frouxo. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, sua voz rouca. Como descobriu onde eu moro? Rodrigo baixou a cabeça envergonhado. Aquela investigação que mandei fazer. Desculpe, sei que foi errado, mas precisava falar com você longe de todos aqueles olhares. Helena ficou em silêncio por um momento, estudando seu rosto. Ele parecia diferente, mais vulnerável, menos polido. Seus cabelos estavam bagunçados, como se ele tivesse passado as mãos neles repetidas vezes, e havia sombras escuras sob seus olhos. Posso entrar? Ele pediu gentilmente. Por favor, só por alguns minutos. Helena hesitou, sua mão ainda segurando a porta. Cada instinto lhe dizia para mandá-lo embora, para se proteger, mas havia algo na maneira como ele segurava aquelas violetas simples, como se fossem os tesouros mais preciosos do mundo. 5 minutos, ela disse finalmente abrindo a porta. O apartamento de Helena era pequeno, mas aconchegante, com plantas em cada superfície disponível e móveis simples que claramente haviam sido herdados ou comprados de segunda mão. O perfume suave de jasmim pairava no ar, vindo de um difusor caseiro na mesa de centro. Rodrigo olhou ao redor com reverência, como se estivesse entrando em um templo sagrado. É muito bonito, ele disse sinceramente. Parece com você. Simples, mas cheio de vida. Helena cruzou os braços, mantendo distância. Rodrigo, por que você veio aqui? O que mais você quer de mim? Ele se virou para encará-la, estendendo as violetas com mãos trêmulas. Quero pedir desculpas. Desculpas de verdade, não as palavras vazias que disse na praça. Helena pegou as flores, surpresa pela simplicidade delas. Violetas? Suas favoritas? Rodrigo disse baixinho. Vi você comprando mudas delas no Mercado Central mês passado. Pensei que talvez preferisse algo simples. Lágrimas começaram a formar-se nos olhos de Helena novamente. Você realmente tem me observado por todos esses meses, não é? Sim, ele admitiu, sua voz carregada de vergonha. E sei como isso é errado. Sei como deve ser assustador saber que alguém conhece seus hábitos, suas preferências,
sem que você tenha dado permissão para isso. Helena se sentou no pequeno sofá, as violetas ainda em suas mãos. Por que, Rodrigo? Por que fazer isso? Por que não simplesmente se aproximou de mim normalmente? Rodrigo passou a mão pelos cabelos, começando a andar de um lado para o outro no pequeno espaço. Porque eu sou um covarde, ele disse brutalmente. Porque passei a vida inteira sendo perseguido por pessoas que só queriam meu dinheiro. E quando finalmente encontrei alguém genuína, alguém real, eu não soube como agir. Ele parou diante da janela, olhando para a rua lá embaixo. No meu mundo, Helena, relacionamentos são transações, contratos, acordos mútuos de benefício. Mas você representava algo que eu nunca havia experimentado. Pureza, bondade sem interesse. Então você decidiu me estudar como um espécime de laboratório, Helena disse amargamente. Não! Rodrigo se virou bruscamente. Eu me apaixonei, perdida, completa, irremediavelmente apaixonado. E isso me apavorou porque eu não sabia como lidar com sentimentos tão intensos. Helena o observou cuidadosamente. Havia lágrimas genuínas em seus olhos, e sua voz carregava uma dor que era impossível fingir. Você sabe o que mais me machuca? Ela perguntou suavemente. Não é o fato de você ter me investigado. É que você não confiou em mim o suficiente para ser honesto desde o início. Rodrigo se aproximou devagar, como se ela fosse um animal ferido que poderia fugir a qualquer momento. Você está certa, completamente certa. Eu deveria ter me apresentado adequadamente no primeiro dia. Deveria ter dito, oi, sou Rodrigo Montenegro, sou bilionário e estou me apaixonando perdidamente por você. Apesar de tudo, Helena sentiu um pequeno sorriso tocar seus lábios. Isso teria sido honesto, pelo menos. Honesto, mas também assustador, Rodrigo disse, sentando-se cautelosamente na outra extremidade do sofá. Quantas pessoas se aproximaram de você, sabendo que eu sou rico, Helena? Quantas amizades genuínas eu posso ter quando todos sabem meu patrimônio? Helena considerou suas palavras. Então você mentiu para me proteger? Menti para me proteger. Rodrigo corrigiu, porque eu queria que você me conhecesse como pessoa antes de saber sobre o dinheiro. Queria que qualquer sentimento que desenvolvesse fosse por mim, não pela minha conta bancária. Mas no processo, Helena disse gentilmente, você tirou minha escolha. Tirou minha capacidade de decidir se queria conhecê-lo ou não com todas as informações disponíveis. Rodrigo baixou a cabeça, as palavras dela atingindo-o como punhais. Você está certa. E sinto muito, mais do que palavras podem expressar. Helena ficou em silêncio por um longo momento, girando as violetas entre seus dedos. Rodrigo, eu preciso saber. Quando você comprou o prédio, quando gastou 20 milhões, você fez isso esperando que eu ficasse em dívida com você? Esperando que me sentisse obrigada a corresponder seus sentimentos? Não, ele respondeu imediatamente, olhando diretamente em seus olhos. Fiz isso porque não conseguia suportar ver você sofrer, porque a ideia de você perdendo algo que ama tanto me partiu o coração. Mesmo sabendo que eu poderia nunca retribuir seus sentimentos? Mesmo sabendo, ele confirmou. Helena, eu compraria 1000 prédios, gastaria toda a minha fortuna, só para ver você sorrir uma vez mais. Não porque espero algo em troca, mas porque seu bem-estar vale mais para mim que qualquer quantidade de dinheiro. Helena sentiu seu coração acelerar. Havia uma sinceridade bruta em suas palavras, que era difícil de ignorar. Você percebe, ela disse suavemente, que isso ainda soa um pouco obsessivo? Rodrigo riu tristemente. Percebo, e talvez seja mesmo. Nunca amei ninguém antes, Helena, não de verdade. Então não sei como fazer isso de forma normal. Normal seria me levar para jantar, Helena sugeriu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Mandar flores de vez em quando,
conversar comigo sobre sua vida, seus sonhos, seus medos. Em vez de espionar você por meses, Rodrigo completou, envergonhado. Em vez de espionar, ela concordou. Eles ficaram em silêncio por um momento, a tensão no ar diminuindo ligeiramente. Helena, Rodrigo disse finalmente, sei que quebrei sua confiança de uma forma que talvez seja irreparável. Sei que talvez seja tarde demais para começar do jeito certo. Mas se você me desse uma chance, uma única chance de provar que posso ser o homem que você merece. Como? Ela perguntou. Deixe-me te cortejar, ele disse, usando a palavra antiga propositalmente. Deixe-me fazer as coisas do jeito certo desta vez. Jantares simples, conversas honestas, tempo para nos conhecermos sem segredos, sem investigações, sem mentiras. Helena olhou para as violetas em suas mãos, depois para o homem que havia virado sua vida de cabeça para baixo. Uma chance, ela disse finalmente, mas com condições. Qualquer coisa, Rodrigo disse rapidamente. Nada de mais gestos grandiosos, nada de comprar coisas para me impressionar. E principalmente, ela o encarou seriamente, nada de mentiras, mesmo que a verdade seja desconfortável. Rodrigo assentiu solenemente. Prometo. Honestidade completa daqui para frente. Helena estendeu a mão. Então, Sr. Montenegro, que tal começarmos novamente? Meu nome é Helena Santos e tenho uma floricultura. Rodrigo pegou sua mão delicadamente, como se ela fosse feita de porcelana. Rodrigo Montenegro, prazer em conhecê-la, Helena. E eu gostaria muito de te conhecer melhor. Pela primeira vez em dias, Helena sorriu de verdade. 6 meses haviam se passado desde aquela conversa no apartamento de Helena, e a floricultura nunca estivera tão radiante. As reformas que Rodrigo havia financiado, com a aprovação cuidadosa de Helena para cada detalhe, transformaram o pequeno espaço em um verdadeiro jardim encantado. Janelas maiores permitiam que a luz dourada da manhã dançasse entre as pétalas, enquanto um sistema de irrigação discreto mantinha cada flor em perfeita condição. Helena cantarolava baixinho enquanto arrumava um arranjo de peônias cor-de-rosa, suas mãos agora adornadas com uma delicada pulseira de prata que Rodrigo havia dado no mês anterior. Não uma peça cara e ostensiva, mas algo simples que ele vira em uma feira de artesanato e pensara que combinaria com seus olhos. Ela usava um vestido amarelo que fazia sua pele brilhar, e havia uma leveza em seus movimentos que não existia antes. Bom dia, minha flor. Dona Carmen entrou cambaleando, como sempre, mas agora seu sorriso era ainda mais caloroso. Nos últimos meses, ela havia se tornado a maior defensora do relacionamento de Helena e Rodrigo, especialmente depois de vê-lo ajudando-a a carregar compras pesadas e ouvindo pacientemente suas histórias sobre o falecido marido. Bom dia, Dona Carmen, Helena respondeu, seu rosto se iluminando. Veio buscar suas violetas de sempre? Na verdade, a senhora idosa disse com um sorriso maroto, vim ver se você está nervosa para hoje. Helena corou, suas bochechas ficando da cor das rosas que arrumava. Hoje era especial. Rodrigo havia pedido para jantar em um lugar importante para eles, e algo na maneira como seus olhos brilharam quando falou fez seu coração acelerar de maneiras que ela ainda estava aprendendo a aceitar. Um pouquinho, Helena admitiu, tocando inconscientemente no colar simples de pérolas que havia sido da avó. Ele tem sido tão misterioso sobre este jantar. Só disse para eu usar algo bonito. Aquele menino te ama mais que a própria vida, Dona Carmen disse com convicção. Qualquer cega consegue ver pelos olhos dele quando ele olha para você. É do tipo de amor que se lê em livros antigos. O sino da porta tilintou e ambas se viraram expectantes. Era João, o jovem que sempre comprava margaridas para a namorada, mas hoje ele parecia especialmente nervoso.
Helena, ele disse, as mãos tremendo ligeiramente, posso pedir um favor especial? Preciso do arranjo mais lindo que você conseguir fazer. Bem, é para um pedido importante. Helena sorriu calorosamente. Claro, João. Deixe-me adivinhar. Margaridas brancas com um toque de azul? Como você sabe? Ele perguntou surpreso. Porque são as cores favoritas da Carla. Helena respondeu, já se movendo para selecionar as flores mais perfeitas. E porque reconheço o nervosismo de um homem apaixonado. Enquanto trabalhava no arranjo, Helena sentiu uma onda de satisfação profunda. Este era seu lugar no mundo, ajudando outras pessoas a expressar amor através da linguagem silenciosa das flores. Suas mãos moldaram o buquê com cuidado especial, cada caule posicionado para criar uma harmonia visual que espelhava a harmonia que ela própria havia encontrado. Pronto, ela disse, entregando o arranjo para João. Que ela diga sim. Obrigado, Helena. Você é um anjo, João disse, saindo praticamente flutuando. E você também vai ouvir um sim hoje à noite. Dona Carmen disse com um piscar de olhos conspirador. Dona Carmen, Helena protestou, mas sua risada revelou que a possibilidade havia cruzado sua mente. As horas passaram rapidamente, com clientes regulares entrando e saindo. Helena notou como cada pessoa parecia mais feliz ao deixar sua loja, carregando não apenas flores, mas também o calor humano que ela irradiava naturalmente. Era isso que Rodrigo havia visto nela desde o início, essa capacidade de fazer o mundo um pouco mais belo apenas por existir. Ao entardecer, quando o sol começava a pintar o céu com tons de dourado e rosa, Rodrigo chegou. Ele vestia um terno simples, mas elegante, azul marinho que realçava seus olhos escuros e carregava um único lírio branco, a flor que haviam descoberto ser a favorita um do outro durante uma de suas longas conversas na varanda do apartamento dele. Para a mulher mais linda do mundo, ele disse, oferecendo a flor com uma reverência teatral que a fez rir. Você está muito formal hoje, Sr. Montenegro. Helena brincou, mas seu coração estava correndo. Havia algo diferente em seus olhos, uma intensidade que ela reconhecia, mas que hoje parecia mais forte. Hoje é um dia especial, ele disse simplesmente. Está pronta? O restaurante que Rodrigo havia escolhido não era o estabelecimento de luxo que Helena esperava. Em vez disso, era um pequeno bistrô familiar no centro histórico, com mesas ao ar livre sob uma pérgola coberta de jasmim em flor. O perfume doce das flores misturava-se com os aromas de alho e manjericão vindos da cozinha, criando uma atmosfera íntima e acolhedora. Por que aqui? Helena perguntou, enquanto se sentavam, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa de madeira rústica. Porque foi aqui que percebi que estava completamente perdido por você, Rodrigo respondeu, seus dedos traçando delicadamente os nós dos dedos dela. Você não se lembra? Foi há 8 meses. Você estava almoçando sozinha naquela mesa ali. Ele apontou para um canto mais reservado, lendo um livro sobre orquídeas raras e sorrindo para as páginas como se fossem velhas amigas. Helena arregalou os olhos. Você estava aqui, naquele dia? Mesa do canto oposto, ele confessou, fingindo ler relatórios financeiros, enquanto na verdade observava como você falava sozinha, comentando sobre as flores como se fossem pessoas. Foi nesse momento que soube que não era apenas atração física. Era algo muito mais profundo. Você deveria ter se aproximado, Helena disse suavemente. Deveria, ele concordou. Mas sou grato pelo caminho tortuoso que nos trouxe até aqui, porque me ensinou a valorizar cada momento ao seu lado. O jantar passou em uma névoa dourada de conversas íntimas, risos compartilhados e olhares que diziam mais que palavras. Rodrigo contou histórias de sua infância solitária, criado por babás enquanto os pais viajavam pelo mundo construindo seu império financeiro. Helena dividiu memórias preciosas da avó,
de como aprendera que cada flor tinha uma personalidade única e merecia ser amada. Quando a sobremesa chegou, um simples tiramisu que eles dividiram com 2 colheres, Rodrigo ficou estranhamente quieto. Suas mãos começaram a tremer ligeiramente e Helena notou como ele continuava tocando o bolso interno do paletó. "Rodrigo", ela disse gentilmente, "você está bem? Parece nervoso." Ele riu, um som que misturava ansiedade e alegria. "Estou aterrorizado, na verdade." "Por quê?" Em resposta, Rodrigo se levantou da cadeira e, para o choque absoluto de Helena, se ajoelhou ali mesmo, no meio do pequeno restaurante. Conversas cessaram nas mesas ao redor enquanto ele tirava uma pequena caixa de veludo azul do bolso. "Helena Santos", ele começou, sua voz tremendo de emoção. "Você transformou minha vida de maneiras que eu nem sabia serem possíveis. Você me ensinou que o amor verdadeiro não é sobre possuir alguém, mas sobre querer ser a melhor versão de si mesmo para merecer estar ao lado dessa pessoa." Helena cobriu a boca com as mãos, lágrimas já começando a rolar por seu rosto. "Você me ensinou que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias, mas em sorrisos compartilhados, em conversas que duram até o amanhecer, em mãos entrelaçadas enquanto caminhamos entre suas flores." Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado. Não o diamante enorme que seu dinheiro poderia comprar, mas uma esmeralda modesta, cercada por pequenos diamantes, montada em ouro branco simples. Era perfeito. Era ela. "Helena, minha vida só faz sentido com você nela. Quer se casar comigo?" O restaurante inteiro prendeu a respiração. Helena olhou para o homem ajoelhado à sua frente, o mesmo que havia mentido para ela, que havia observado em segredo, que havia aprendido a amá-la, com toda a imperfeição humana que isso implicava. "Sim", ela sussurrou, depois mais alto. "Sim." O restaurante explodiu em aplausos quando Rodrigo deslizou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la. Era um beijo que falava de segundas chances, de amor conquistado através da honestidade, de 2 corações que haviam aprendido a confiar, apesar dos erros do passado. Quando finalmente se separaram, Helena olhou para o anel em seu dedo, depois para o homem que havia escolhido amar. "Rodrigo", ela disse, sua voz cheia de alegria, "tenho uma pergunta. Qualquer coisa. Posso finalmente conhecer sua casa?" Ele riu, puxando-a para outro beijo. "Minha casa é onde você estiver." E pela primeira vez em sua vida, Rodrigo Montenegro se sentiu verdadeiramente rico.